Após a proclamação do Evangelho, nós vamos receber a bênção do Evangeliário e apenas traçamos a cruz de Cristo sobre nós, recebendo a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos a solenidade da Epifania de nosso Senhor Jesus Cristo. Epifania é uma palavra que significa basicamente a revelação. Mas a gente pode se perguntar como essa revelação, essa manifestação aconteceu somente hoje. Afinal, nós celebramos o Natal, né? Já há alguns dias, estamos inclusive prestes a encerrar o tempo do Natal, que se encerra na celebração do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como que essa epifania acontece agora? Na verdade, não é que a epifania aconteceu apenas agora, mas nesta celebração nós recordamos que esta manifestação, que esta revelação de Deus não está restrita mais apenas a um grupo. Cada uma das realidades para a qual nosso Senhor Jesus Cristo foi se manifestando representa uma parte do povo de Deus, o povo eleito do Senhor. Com Maria e José, nós contemplamos a família sagrada, a família como o primeiro dom, sinal da revelação e a manifestação de Deus. Com os pastores, nós contemplamos os pobres, os pequenos do povo de Israel. Na sexta-feira última, nós cantamos no Salmo responsorial da Santa Missa:
glorifica o Senhor, Jerusalém. E a gente sabe, e acabamos de ouvir nas palavras do Santo Evangelho, que nem toda Jerusalém aceitou o Senhor. A verdade, os que detinham seus poderes, os mais ricos, os mais poderosos, tinham este receio, este medo de perder os seus privilégios, de perder o seu status quo dentro daquela sociedade, e eles não aceitaram esta revelação que estava para acontecer. Por isso, quem representa o povo de Deus? Claro, o povo judaico, claro, com nossa mãe, a Virgem Maria, com São José, que também eram judeus, são os pastores, aqueles que realizavam talvez uma das profissões menos valorizadas naquele tempo, de grande importância, porque cuidavam do rebanho, cuidavam da alimentação das pessoas, mas junto com os agricultores, junto com os pescadores, não eram devidamente valorizados, mas são eles as primeiras testemunhas, escolhidas pelo anjo para testemunhar a vontade de Deus. Na celebração de hoje, mais especificamente no Evangelho, nós vimos aqueles que vêm dos povos considerados pagãos. Talvez seja forte a gente ouvir isso, mas os reis magos eram considerados pagãos. Porque o que era o pagão naquele tempo? Eles entendiam que todas as pessoas que não nascessem em um berço judaico, que todas as pessoas que não tivessem se convertido, existiam os judeus prosélitos, como eles chamavam, aqueles que não nasceram numa família judaica, mas que se converteram, se casaram com algum judeu e acabaram se convertendo ao judaísmo, são os judeus prosélitos. Então, todas as pessoas fora deste círculo, que era muito pequeno, né? Estima-se que no tempo de Jesus, né, existiam por volta de 200.000 judeus em toda a região de Israel. Não dá um montes claros, né, de população. Então, eram poucas pessoas, haja vista, né, comparando com os nossos dias. Mas aqueles que nasciam em regiões fora, que não obedeciam à lei judaica, eles consideravam pagãos. Os magos que vêm do Oriente representam este povo que é convidado a abraçar a lei de Deus, é convidado a fazer parte do povo de Deus e não nasceram numa família judaica e são considerados pagãos. Então, para um judeu, nós somos considerados pagãos, porque nós não nascemos no judaísmo. Então, consequentemente, nos Santos Reis Magos, nós estamos sendo representados neste momento da adoração, da contemplação do mistério de Deus. É por isso que a liturgia de hoje nos fala sobre a universalidade da salvação. Um termo um pouco complexo e talvez até mal entendido por algumas pessoas, porque alguns falam assim, mas a salvação não é universal, nem todas as pessoas serão salvas. O fato de nem todas as pessoas serem salvas, isso é verdade, né? Não somos nós que estamos dizendo, não somos nós que estamos escolhendo, né, quem vai ser salvo, não, é Deus, né, que sabe, conhece o coração de cada um, mas o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo nos diz que o Senhor deixa crescer o trigo e o joio juntos. Então ele sabe que existem pessoas que não aceitam o seu plano de salvação. Ele sabe que existem pessoas que não querem ser salvas. E ele respeita essa vontade, essa liberdade humana. Mas a universalidade da salvação se dá no sentido de que ninguém, absolutamente ninguém, está excluído deste plano de salvação do Senhor. Todos aqueles que quiserem fazer a experiência com Cristo, experiência de vida e de salvação, irão fazer, se assim converterem os seus corações. É uma grandiosidade celebrarmos esta liturgia de hoje, pois ela nos demonstra e traz paz ao nosso coração, dá essa tranquilidade a nós, de sabermos que o nosso Senhor Jesus Cristo veio para todos nós, veio para todos. Então, esta dimensão é uma grande alegria celebrarmos este praticamente encerramento do tempo do Natal,
significa para nós um compromisso de fé, para que a gente não se afaste deste plano de salvação do Senhor, para que a gente sempre busque o seu caminho de redenção e de salvação. Não é nada absurdo a gente dizer que na celebração de hoje nós reverenciamos a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Na liturgia cristã católica, em 3 momentos nós recordamos a realeza do Senhor. Nesta celebração de hoje, quando o Senhor é adorado pelos reis de toda a terra, como nós vimos na primeira leitura, como nós vimos no Salmo responsorial. Também, nesta celebração, nós recordamos que o Senhor é o Rei de todos aqueles que exercem algum poder. Então é maior do que todos os nossos governantes, do que os reis desta terra, enfim. É o Senhor que manifesta a glória que nenhum ser humano, nenhum poder pode dar a nós neste mundo, que é a glória da salvação. O segundo momento em que nós celebramos a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo é na Sexta-feira Santa, quando nosso Senhor Jesus Cristo sobe ao seu trono sagrado, que é a cruz, que a partir dela Ele nos ensina que a realeza do reino de Deus, a mesma para a qual todos nós fomos chamados, a partir do batismo, do nosso batismo, todos nós participamos da realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos reis e rainhas para o reino de Deus. Mas a realeza do reino de Deus é tal como a realeza da cruz, da entrega, do sacrifício, do amor ao próximo e do amor, acima de tudo, à vontade de Deus em nossas vidas. O nosso Senhor nos ensina que nós precisamos contemplar a sua glória nessa dimensão da sua entrega a nós. E o terceiro momento é justamente na festa denominada assim, a festa de Cristo Rei, o último domingo do ano litúrgico. Nela nós contemplamos a divindade suprema do Senhor, que é o Criador de todo o universo e assim proclamado, o Rei de todo o universo. Vemos que em cada degrau destas celebrações nós vamos aprendendo um pouco mais. O Mestre Senhor, o Cristo, o Rei de todo o universo, nasceu de maneira simples e humilde. Foi adorado por aqueles que são considerados excluídos da sociedade. Uma família pouco conhecida, não nasceu nos grandes palácios, pelos empregados menos valorizados daquele tempo, pelos pagãos, e claro, convida a cada um de nós. Isso é um grande sinal para nós de que não existe ninguém pequeno no reino de Deus, não existe ninguém menos privilegiado. Eu já, inclusive, ouvi algumas pessoas dizerem isso, falar assim, parece que fulano, ciclano é mais abençoado do que eu. Olha, na verdade, se a gente considerar as bênçãos, apenas as riquezas, as coisas materiais, as felicidades dessa vida, talvez exista alguém mais privilegiado do que nós, sempre vai existir, alguém que tem mais talentos mundanos, mais capacidade de acumular riquezas, mais sabedoria para os negócios deste mundo, sempre vai ter. Mas, se a gente considerar que o bem maior da nossa existência é a salvação, não existe ninguém mais privilegiado do que o outro. Todos nós temos a mesma condição de seguir o Cristo Mestre. E o que os santos reis magos nos ensinam nesta dimensão é de que existe uma realidade que é muito maior do que tudo aquilo que a gente pode oferecer a Deus. Eles oferecem os seus presentes, o ouro, incenso, mirra, que na verdade, na simbologia do Evangelho, demonstra a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. O ouro, a sua realeza, o incenso, o sacerdócio de Jesus, o seu sacrifício por nós, e a mirra, a dimensão da sua profecia, da sua entrega à vontade de Deus, as dores que nosso Senhor Jesus Cristo haveria de passar por cada um de nós. Mas existe algo muito maior que talvez o Evangelho deixa implícito para que a gente perceba, entenda naquilo que nós celebramos no dia de hoje, que é a boa vontade, que é a disponibilidade, a perseverança. A gente olha as imagens assim dos Santos Reis Magos e a gente talvez pode cair no erro de pensar que eles chegaram assim,
bem vestidinhos, né, limpinhos, diante do presépio, mas com certeza eles passaram por muitas tribulações, muitas dificuldades para chegar junto de Deus, para contemplar este mistério. Então, isso é o sinal para nós dessa nossa perseverança, nossa caminhada. Às vezes a gente vai enfrentar dificuldades, desafios, vai enfrentar intempéries, até o clima mesmo, né? Às vezes, né, tem pessoas que têm tanta má vontade para seguir a Deus que não tem clima bom para eles. Se está chovendo, está ruim, se está sol, está ruim, se está frio também está ruim e não reza, né? Não participa da comunidade. Os reis magos nos ensinam isso também. Eles passaram por climas, né? Aquele clima desértico daquela região faz com que eles passem pelas 4 estações do ano de uma vez só. Então enfrentaram poeira, frio, chuva, calor do deserto, e mesmo assim perseveraram e enfrentaram algo muito maior, a maldade de Herodes. Herodes foi aquele que tentou ser a barreira entre o Senhor e aqueles que queriam contemplá-lo. É também sinal para nós, para que a gente não desanime, mesmo que as pessoas, mesmo que as realidades que estão aí no nosso dia a dia, mesmo que as coisas externas a nós possam aparecer e nos impedir de seguir a Cristo, que a gente lembre qual é o nosso horizonte, qual é o nosso foco, que é o encontro com o Senhor. Esta celebração, né, marca para nós esse encerramento do tempo do Natal, mas marca para nós também a certeza de que nós não podemos esquecer de algo muito importante que está presente de maneira tão simples no Evangelho e que representa a caminhada de fé. Os magos, eles foram orientados por uma estrela até a gruta de Belém. A partir do momento que eles encontram Jesus, essa estrela some. Por quê? Porque, na verdade, eles encontraram com a luz verdadeira e plena. E não precisaram mais de uma estrela para retornar às suas casas, aos seus lares, porque essa luz estava em seus corações. Toda luz que nós acendemos no Natal e que se tornou bonito, agora se apaga, mas se acende no coração de cada um de nós, para que nós sejamos autênticos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo e possamos levar essa beleza, dessa simplicidade que o Natal representa para nós, ao coração dos nossos irmãos e irmãs. Por isso contamos com a intercessão deles, os santos magos, que muitos enfrentaram dificuldades, mas perseveraram nesse caminhar da fé. Que a gente também, durante esse ano, possamos passar por todas as barreiras, as dificuldades, seguindo ao Cristo Mestre, sabendo que Ele está a nos aguardar, a nos esperar, para celebrar a salvação, que, como dissemos, é oferecida a todos, que todos nós que estamos aqui, celebrando, seja presencialmente, seja pelos meios de evangelização, que a gente contemple e reserve para nós esta vontade de seguir este caminho que o Senhor propõe a cada um de nós. Assim o seja. Amém. Os santos reis magos, rogai por nós.